pessoal, como é que vocês estão? Esse Estúdio Vlog vai ser sobre eu estudando para minha prova de histologia. Então, são 2 dias e logo que eu comecei a estudar, eu lembrei que eu poderia gravar. Então, eu já tinha começado a estudar um pouquinho antes. Eu resolvi mostrar essa minha jornada para vocês. E eu espero que com esse vídeo eu consiga te motivar um pouquinho a estudar. Enfim, eu gostaria de começar uma conversinha aqui com vocês. Eu lembro que no vídeo passado, ou retrasado, um desses vídeos, eu falei sobre eu estar adaptada às matérias e eu percebi que histologia eu só consegui acompanhar até a primeira prova. Depois disso foi complicado para mim, então nesse dia e no seguinte que eu gravei, eu estava estudando tudo de um modo muito corrido para essa prova. Porque tá sendo uma matéria muito condensada, como eu já falei para vocês, que eu tô fazendo ela bimestral e ela é semestral, né? E aí, a partir dessa segunda prova, começou a apertar. Aí eu aprendi que se eu for fazer uma disciplina bimestral, tem que ser uma matéria que não tenha uma carga horária tão grande como histologia. E a partir de agora as matérias vão ser muito importantes, né, para o meu curso. Na verdade, todas são. Só que, é claro, por exemplo, biologia ou histologia é mais importante para eu ser uma veterinária, né? Então, biologia acabou dando certo porque eu já tinha visto várias vezes o conteúdo de biologia, então era mais uma revisão para mim. Então, além de ter uma carga horária que não era tão grande, ela não era tão importante assim quanto histologia. Isso que eu quero dizer. Que da próxima vez eu acho que eu vou olhar esses dois requisitos. Mas eu realmente espero que eu não precise fazer disciplinas bimestrais, a não ser no período de férias, que geralmente você faz 1 ou 2 matérias, né? Dependendo da sua necessidade. Então não fica tão sobrecarregado. O conteúdo que eu estava estudando era sistema circulatório, né? Pelo que eu me lembre, esse era o último conteúdo que eu tinha que fazer resumo, eu já tinha feito de todos os outros. Então, eu estava fazendo o resumo do último conteúdo para estudar. E depois disso, eu queria terminar o quanto antes, né? Esse resumo para poder revisar todos os outros sistemas. No caso, eu acho que era digestório, imunológico, tecido nervoso
E eu não lembro se tecido muscular foi da primeira ou da segunda. Enfim, eu não consegui terminar nesse mesmo dia o resumo de circulatório, só no dia seguinte. Então ficou pouco tempo para eu revisar para a prova. Isso foi ruim. Também era uma semana bem corrida, que eu achei que ia ser o meu seminário de microbiologia, acabou não sendo. Mas nesse final de semana, né, acho que era um sábado que eu tava filmando, e aí no domingo era o segundo dia e na segunda seria a prova. E na quinta seria o seminário de microbiologia. Só que daí só me dediquei à histologia, então quando passou a prova, eu fui estudar para o seminário de microbiologia. E aí chegou na quinta-feira, a gente recebeu um recadinho dizendo que não ia ter nenhuma apresentação e seria tudo para a próxima semana. Então deu mais tempo para a gente se dedicar para nossa apresentação de microbiologia. Foi uma apresentação bem legal, foi tudo muito tranquilo. E eu lembro que eu estava um pouco nervosa porque o professor ele costuma fazer perguntas depois do seminário. Então era nessa parte que eu tava mais com receio de não conseguir. Mas deu tudo muito certo. Aí eu tava mostrando o resultado, como é que ficou o resumo. Aí também na próxima semana que eu tive o seminário de microbiologia, eu também tinha seminário de histologia, que era sobre placentação. No fim, aconteceu que não deu tempo de todos se apresentarem, então como a gente era um dos últimos a se apresentar, a gente teve que fazer uma gravação. E é engraçado. Eu fui ver a minha gravação e eu acho meio estranho o jeito que eu falo, acho engraçado. Vocês notam isso? Mas foi bem divertido ter gravado esse seminário, porque a gente deu risada, assim. A gente teve que editar umas partes. A gente também colocou aquele fundo, sabe? Fundo do Google Meet. Aí ficou bonitinho. Aí um ficou na galáxia, que era eu. O outro ficou na nave. A gente teve que gravar 2 vezes esse seminário, no caso, a minha parte. Porque que aconteceu? Eu tava em um tablet e em outro eletrônico eu tava filmando a minha cara, né? Meu rosto. Então, acabou que não saiu, porque meu amigo gravou e acabou que não saiu a minha cara. Então, em vez de sair, a minha câmera saiu do meu amigo. E assim, quando a gente não sabe que a gente tá sendo filmado, a gente fica mais relax, né? Foi isso que aconteceu. Aí ficou engraçado, porque tava eu lá apresentando e meu amigo lá nem sabendo que tava fazendo parte da filmagem lá, da gravação. E aí depois, não tem o que acontece quando alguém fala, e aí vem a câmera desse alguém? Aí foi minha amiga. E claro, como ainda tava na minha parte, né, eu tava apresentando, ela não sabia que não tava sendo a minha câmera, tava sendo a dela. Então aconteceu que ela até, que a gente brinca, saiu da aeronave, porque ela saiu ali do foco da câmera, enfim. Isso é muito real, é a vida de quem faz EAD, não é não, gente? Voltando para esse estúdio vlog, eu tinha até feito um videozinho de como eu tava fazendo o resumo, mas enquanto eu tava falando, e aí eu fui ver o vídeo, agora quando eu fui editar, saiu a musiquinha de Papai Noel, sabe? Musiquinha natalina, então ficou meio complicado. Até tentei fazer eu narrando o vídeo, mas não ficou legal.
Aí já era quase umas 8 horas. Eu não parei de estudar, mas eu parei de gravar para poder ter uma concentração total, realmente. Muitas pessoas dizem que conseguem ter gravando, mas para mim é um pouco mais difícil. E então só no outro dia eu voltei a gravar. Nesse dia eu ia receber visita em casa e eu tava muito feliz por isso, porque aqui em casa a gente nunca foi muito assim de receber visita, mas assim, é um costume nosso. Aliás, admiro muito aquelas famílias e amigos que são super unidos, estão sempre um na casa do outro. Acho muito bonito isso, principalmente família. Então, eu sou a parente que fica puxando um pra casa do outro, sabe? Então, como esses momentos não são tão frequentes, era um dia que eu queria aproveitar bem. Mas elas só iriam vir mais pro final da tarde e acho que eu só perderia umas 2 ou 3 horinhas de estudo.
até tinha intuito de colocar as minhas tias no YouTube e a mesa que a minha mãe fez, ela fez uma mesa posta muito bonita, mas incrível, eu esqueci. Nossa, fiquei muito chateada. Aí conversa vai, conversa vem. Quando a gente já tinha terminado o café da tarde, já tava toda bagunçadinha a mesa. Aí que eu fui lembrar. Aí logo depois eu fui almoçar. Acredito que eu não tenha terminado o resumo antes do almoço e terminei depois do almoço. Só que eu não gravei também, não sei por quê. Aí eu comecei a minha revisão. Aliás, eu quero aproveitar para deixar uma dica aqui para vocês. Eu já falei dessa dica no meu Instagram, mas vou falar aqui também. É um site da USP, aliás, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que tanto para quem estuda medicina ou medicina veterinária vai ser útil para você aprender histologia. Até onde eu vi, um material bom mesmo, eu não sei se tem mais, eu vi de histologia. Tem vários módulos e, assim, imagens bem legais, então é muito bom para estudar. Tanto até que minha professora usa nas aulas dela algumas imagens que são desse site, da USP. Então, para minha revisão, eu resolvi usar ele, juntamente com as minhas anotações do caderno. Ah, e agora eu tô vendo que tecido muscular também caiu nessa prova. Aliás, uma pausa para falar aqui do meu Studigram, né? Que é um Instagram que eu tenho de estudos. Se chama Nana Estudos, assim como no meu canal, nana.estudos. E lá eu compartilho vários dos meus resumos que eu faço. E eu tô sempre postando no Stories, todo dia eu mostro um pouquinho da minha rotina como estudante. Enfim, dá uma olhadinha lá, vai que você gosta. Depois de eu ter usado aquele site, eu fui ver os materiais que os monitores disponibilizaram. Esse era um material para estudar prática e, ao mesmo tempo que já tinham coisas escritas, para fixar a informação, eu descrevi as imagens com as minhas próprias palavras. E também complementava uma coisa ou outra ali que eu achava interessante. Foi um café da tarde muito bom. Aliás, pessoal, passem mais tempo com a família de vocês. Principalmente que a gente tá bem recluso, né? E como já dá pra flexibilizar um pouquinho, né? Tomando todos os cuidados. Passem mais tempo com a família de vocês, é muito bom. Principalmente para vocês universitários que às vezes moram longe da família. Talvez estejam assim como eu ainda no online. Então aproveitem esse tempo, aproveitem bastante a cidade de vocês, sabe? Mas é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E desculpem pela demora, porque o meu objetivo é postar toda semana. Porém, fica um pouco difícil, porque eu quero fazer muito bem feito, né? Então, todo esse processo de gravar, editar, fazer capa, todo esse processo leva tempo. Então, eu prefiro trazer algo de qualidade mesmo que demore. Espero que vocês entendam. Sou uma estudante assim como vocês. Então, obrigada, pessoal. Deixa o like, se inscrevam se vocês gostaram.